Olá, boa noite. Estou aqui depois de muito tempo para falar mais uma vez sobre a guerra da Ucrânia. Fazer algumas atualizações sobre a guerra da Ucrânia. E é a primeira vez que eu falo sobre a guerra da Ucrânia desde a posse do novo presidente Donald Trump, né? Então, esse é o momento da guerra onde ninguém quer ceder. Nenhum dos dois governos beligerantes querem ceder para que se chegue a um acordo de paz e onde ambos os lados têm exigências inaceitáveis. Do lado ucraniano, eles pedem que os russos retirem suas tropas, retirem suas tropas de forma incondicionais e voltem para as fronteiras de 2022. E mais ainda, se retire da Crimeia, na verdade, volte para as fronteiras de 2013, se retire para as fronteiras de 2013, que devolva a Crimeia, o que é uma grande utopia. É até possível que a Rússia volte para as fronteiras de 2022, isso desde que a Ucrânia, digamos que a Rússia não aceite os termos da Ucrânia, agora em 2025, mas a Ucrânia consiga sustentar uma guerra, talvez por 10 anos, consiga sustentar uma guerra por 10 anos, e aí como foi com os Estados Unidos no Vietnã, depois de 10 anos de guerra, e os Estados Unidos depois de muito dinheiro gasto, depois de muitas vidas americanas perdidas, a opinião pública contra os americanos, contra o governo americano, e aí não teve alternativa senão se retirar, Isso também aconteceu com os russos nos anos 80, na verdade com os soviéticos, na época da União Soviética, aconteceu no Afeganistão, quando a União Soviética interveio, no Afeganistão, interveio para quando os mujahedin, quando os islâmicos tentou derrubar o governo comunista no Afeganistão, eles pediram ajuda da União Soviética e aí os soviéticos interviram, mas aí não conseguiram, entrou numa guerra de desgaste, como foi no Vietnã, e aí depois de 10 anos, os soviéticos, depois de muito dinheiro gasto, muita vida perdida, acabaram se retirando. Então, digamos que a Ucrânia consiga sustentar a guerra por 10 anos. Pode ser que os russos se retirem, mas eles vão se retirar da região do Donbás, esses 20% que controla da Ucrânia, mas não vão se retirar da Crimeia. Isso é uma utopia. Vão se retirar para as fronteiras de 2022 e aí todo esse aparato militar que estão defendendo hoje dentro da Ucrânia, eles vão canalizar para defender a Crimeia, não vão defender a Crimeia. Já estão dominando a região desde 2013, já fizeram muitas construções na Crimeia, já assimilou. Isso é uma grande utopia, Então essa exigência da Ucrânia, que a Rússia devolva os 20% do território ocupado e ainda devolva a Crimeia, e a Rússia não vai devolver. A Rússia não aceita essas condições por conta de que em 3 anos de guerra a Rússia já gastou muito dinheiro, já gastou muita grana, já gastou material bélico, já perdeu muitas vidas russas. E o governo russo ficaria muito mal com a opinião pública, muito mal com
com a população, isso teria consequências catastróficas, né? Seria uma humilhação muito grande para a Rússia, né? Então, a não ser que a Ucrânia conseguisse, né, nessa guerra de desgaste, quem conseguir manter a guerra por mais tempo é o vencedor, né? Pelo lado russo, as suas exigências, né, são ainda mais, digamos assim, né, incabíveis, né? Que a Ucrânia ceda, né, os 20% do território que hoje está ocupado, que a Ucrânia assuma o compromisso de não entrar para a OTAN, que a Ucrânia seja um país desmilitarizado, né, que a Ucrânia convoque novas eleições, mas que na verdade a Ucrânia, o mandato do presidente Volodymyr Zelensky já venceu, na verdade, né, mas quando a Rússia fala que a Ucrânia convoque novas eleições, na verdade a Rússia quer dizer que coloque lá um presidente que seja pró-Rússia, né? Vai ser uma eleição Rússia lá, né? Tipo as eleições que tem na Rússia, que a gente já sabe quem vai ganhar, né? Que é o presidente. Né? Então a Rússia quer colocar lá quer fazer mais ali um estádio satélite, né? Tipo como é a Bielorrússia, né? E no meio desse impasse aí nós temos o Donald Trump, né? Lá com suas bravatas, né? Com sua fanfarronice, mandando ultimatos para a Rússia, para que acabe logo com a guerra, né? E apesar dessas bravatas, tem a resposta ali da Rússia, de que a Rússia não aceita o ultimato, e de fato um país tão grande, tão militarizado como a Rússia, não deve aceitar o ultimato de seja lá que for, né? Seja dos Estados Unidos, seja da China, seja da Índia, né? É um país rico, né? Um país poderoso militarmente, então não vai aceitar o ultimato de país nenhum, né? E nesse momento da guerra, né? Desde a posse do Donald Trump, nós podemos dizer que podemos dizer que a Rússia leva uma leve vantagem na guerra em relação à Ucrânia, né? Porque desde que o Trump assumiu, os envios de arma para a Ucrânia eles foram bastante reduzidos, né? O Trump tem adiado e tem aprovado menos envio de armas. Os Estados Unidos têm evitado condenar algumas ações da Rússia, né? A pressão da União Europeia sobre a Rússia em relação à guerra tem diminuído bastante, desde que o Trump assumiu o poder e tem apoiado menos a Ucrânia. Os países da União Europeia, principalmente França e Alemanha, vêm, desde que o governo Trump assumiu, vem dizendo que por conta de os Estados Unidos estar mandando menos armamento, ter prometido mais armamento, que vão mandar mais armas para a Ucrânia, mas só estão na promessa, promete muito, mas ao concretizado não está acontecendo. E a Rússia, podemos dizer que, né, por mais paradoxal que pareça, né, nesse momento tem um certo apoio americano, né? Tem um certo apoio americano, né? E tem o apoio iraniano, mandando mísseis, mandando os drones Shahed, que agora a Rússia já conseguiu copiar a tecnologia, já está fabricando na própria Rússia. Tem a Coreia do Norte que está mandando munição, né? Está cedendo a munição para a Rússia, está enviando soldados, né? Tem a China comprando petróleo russo, enviando material eletrônico, né, equipamentos eletrônicos, com álibi de que é para consumo civil, né, mandando chips, outros equipamentos eletrônicos e outros insumos. Seria para uso civil, mas na verdade
tá indo para a produção de matéria bélico, tem a Índia comprando petróleo e outros insumos, né? Então a Rússia está sendo bem apoiada, né? E a Rússia, nesse momento, ela dá uma demonstração de força, porque quando o Trump assume o governo, né, com a bravata de que, sendo eleito, terminaria a guerra em 24 horas, ele faz uma proposta muito vantajosa, né, para a Rússia, e tínhamos a impressão de que a Rússia estava desesperada, né, para pôr fim à guerra, né? A Rússia, em alguns momentos, chamou a Ucrânia para a mesa de negociações. Então imaginávamos que a Rússia tinha dificuldades, né? A economia sufocada pelas sanções, dificuldades para montar, para reabastecer seu teatro de operações, para repor aeronaves, tanques de guerra, munições, soldados, né, material humano. Então imaginaríamos que a Rússia, né, desesperada para sustentar essa guerra a médio e a longo prazo, e quando Trump vem com uma proposta de paz que fosse minimamente interessante para a Rússia, que a Rússia abraçaria, né? Mas não, muito pelo contrário, quando o Trump vem com uma proposta de paz, né, com ali um projeto que obrigaria a Ucrânia a fazer algumas concessões, na contramão, o governo russo intensifica a guerra. Recusa o acordo de paz, que não estaria de acordo com os interesses da Rússia, e rechaça, né, os ultimatos do governo Trump, né, demonstra sua soberania e faz suas imposições para que haja um encontro para a discussão da paz e para que possa pôr fim ao conflito, né? E o Zelensky, de forma até arrogante, né, e de forma utópica, é incisivo em querer impor que não cederá um centímetro de território e até utopicamente querer recuperar a Crimeia, sendo que ele está cada vez mais isolado, né? Não tem mais o apoio restrito que tinha com o governo Biden, né? O apoio europeu ele é mais retórico do que prático, de fato, né? Ele está meio que como o conto da roupa do imperador, né? É um imperador nu, um imperador nu, e o governo russo, o Estado russo, além da autossuficiência, ainda tem aqueles governos que, digamos, poderíamos dizer assim, não alinhado, né? Aqueles governos que não tem nada a perder, que a Rússia se acercou, né? O governo iraniano, o governo norte-coreano, que está ali apoiando, né? Além da China, que não quer se alinhar com o Ocidente, né? E o Zelensky, né? Meio que tá como Don Quixote, né? Brigando com um moinho de ventos, né? Meio que tá nadando contra a maré, meio contra a maré e não sabe, né? Você não sabe por quanto tempo ele vai ter apoio. O Donald Trump já deixou bem claro que ele não quer gastar o dinheiro do contribuinte americano para sustentar a guerra da Ucrânia, né? Já falou que ele até manda as armas. Não, eu vou fabricar arma e vou mandar para a Ucrânia, mas a conta vai para a União Europeia, né? E a União Europeia não está tão disposta a pagar por isso, né? E o Zelensky ele é tão arrogante que ele chega a dizer para os europeus: olha, isso aqui que você está fazendo, esse dinheiro que vocês estão mandando para a Ucrânia, isso aqui não é gasto não, isso aqui é investimento, né? Ou seja, ele exige que os europeus gastem dinheiro na Ucrânia, né?
Então, não se sabe por quanto tempo os europeus também vai estar disposto a gastar o dinheiro do contribuinte na Ucrânia, né? Já está gastando por 3 anos, né? E aí vem os governos da Alemanha, os governos da França, o governo da Polônia, não vamos lhe abandonar, mas assim, onde é que estão os caças, onde é que estão as munições, né? Onde é que estão os tanques? Na verdade, os, os governos, né, os países europeus, eles não têm para eles, todos eles compram dos Estados Unidos. Os únicos países da Europa que produzem, que têm alguma autossuficiência em armamentos é França e Alemanha. Todos os outros países compram dos Estados Unidos. Né? Então, assim, não são autossuficientes para eles, né? Dependem dos Estados Unidos para montarem seus exércitos. Né? E se eles dependem dos Estados Unidos, de quem a Ucrânia vai esperar, né? E assim, será que a União Europeia, a OTAN, está disposto a investir seu dinheiro ou esvaziar seus arsenais para armar a Ucrânia? Né? E por quanto tempo? Será que a União Europeia está disposta a sustentar uma guerra de desgaste por 10 anos para derrotar a Rússia? Fica a pergunta para o senhor Zelensky.